Boa noite, doutores, boa noite, doutoras, boa noite aos nobres painelistas. Hoje, quando são 10 de abril de 2023, 20 horas e 33 minutos na capital dos gaúchos, saudamos os nossos presidentes, nossos suplentes, internautas, jornalistas, especialmente o jornalista do Jornal O Novo, na pessoa do seu titular, José Luiz, que tem a sua edição sempre no Twitter para bem informar das notícias da ANB e as notícias do mundo. Não menos importante, e é muito mais importante por estar aqui conosco, o Dr. Domingos da Paz, que além de advogado, também jornalista, e desejamos com isso saudar a todos os demais profissionais da comunicação séria e verdadeira. A edição da live de hoje vai tratar de um tema estritamente ligado à principal causa da ANB, que é a autonomia profissional. A máxima dos donos do mundo tem sempre sido a de faça o que eu digo. Lembram disso? Mas não faça o que eu faço. Para assim manter a maioria das nações do mundo subservientes como suas colônias, sob o seu controle e em atraso. Disfarçados de bonzinhos, não só os donos do mundo, mas com algumas instituições brasileiras também, cite-se uma defunta, né? De salvadores do planeta e da ordem jurídica. Eles impõem regras que travam o progresso e o conteúdo do conhecimento, travam o comércio e a economia, destroem os princípios, valores e tradições dos povos que estrutura os países que querem explorar para, em nome do bem maior, os dominar e extrair todas as suas riquezas por si, imprimindo sempre a essas nações o seu rastro de destruição, da anarquia social e a miséria, enfraquecendo-as para que nunca ofereçamos risco às hegemonias perversas. Esse texto é um crédito do canal Maxwell Smart Agente 86, publicado no canal do Telegram do Marcelo Rossi. Além do tema proposto hoje, isso foi uma sugestão da doutora Leonice, com relação aos conselhos federais, conselhos de classe, se eles são públicos ou privados, se tem alguma exceção ou não. Mas nós vamos deixar esse tema para a próxima live, para não esgotar o tema, um tema tão importante, de uma forma muito sucinta e reduzida. Então vamos deixar isso juntamente com outra ação que virá na próxima semana, que nós já vamos expor aí em seguida, porque hoje nós não temos o nosso representante do TI, que havia sido anunciado também nessa live, que traríamos a participação do técnico em TI, o Matheus da Paz, e por sugestão desse, a sua participação foi transferida para a próxima segunda-feira, já trazendo uma demonstração do banco de dados da ANB, para nós demonstrarmos em primeira mão para todos os nossos filiados e associados, onde estarão inscritos os advogados e as advogadas, ou serão inscritos, né? Todos os advogados e advogadas da ANB. Pois bem, também a ANB quer convidar para o evento do próximo sábado, dia 15 de março, o encontro no Rio de Janeiro que permitirá que os participantes tomem conhecimento sobre a intervenção militar anunciada e do processo da soberania do Brasil em curso e da retomada. Para a chamada, convidamos, logicamente, para em seguida, a presença do Rui, né, que estará para a sua palestra, que ocorrerá, será promovido pelo Jornal Conservador, e em parceria da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, ANB, que será realizado na Avenida Presidente Vargas, 162, 17º andar, sala 1706, Rio de Janeiro, cujo tema será o anunciado acima. Portanto, quem quiser participar pode entrar em contato com a doutora Aldenora no Rio de Janeiro pelo telefone 21 99873 9425, além do próprio pessoal do Jornal Conservador do Rui S. Pratini. Antes de iniciar o nosso tema de hoje, quero que reputamos importante para que todos saibam que é necessário sair da letargia e do comodismo que reina entre muitas pessoas para o despertar da sociedade brasileira para uma nova realidade que nós estamos vivendo. O mundo vive da Matrix. O mundo
vive na Matrix. A manipulação e a desinformação são mecanismos de destruição da verdade e dos fatos reais. A prova é necessário para qualificar os bons profissionais, para saber quem eles são. É preciso saber quem é bom, quem não é bom, para não causar prejuízos à sociedade, embora o direito é meio e não fim. Para debater esse tema de hoje, convidamos mais uma vez os nobres e ilustres painelistas, Dr. Robson Aparecido Ramos, advogado constitucionalista, Doutor Domingos da Paz, meu irmão, jornalista, advogado, além de presidente da Comissão Nacional de Combate à Corrupção, CNCC, doutora Leonice de Oliveira Vieira, advogada, vice-presidente nacional da ANB, doutor Maurício Rabelo, advogado, diretor de comunicação social da ANB, e daqui a um pouco estará conosco também o Rui Pratini, jornalista com a sua participação especial, e este mediador, Carlos Schneider, que vos fala, presidente nacional da ANB. Sejam muito bem-vindos a todos, doutor Robson Ramos, para as suas considerações iniciais, com seus cumprimentos. Boa noite a todos. É um prazer rever o senhor aqui, doutor Maurício. O senhor é sempre uma pessoa que torna a nossa noite aqui mais alegre. Doutor Domingos, como sempre, e a doutora Leonice, que está sempre trazendo temas polêmicos para a gente debater. Boa noite a todos. Boa noite, meu irmão, do doutor Domingos da Paz, para as suas considerações. Eu achei que o doutor Robson me chamou de causar polêmica, hein? Vamos lá. Bom, primeiramente agradecer a Deus por estar aqui, né? E cumprimentar todos os internautas, cumprimentar aí os nossos colegas advogados do Brasil, né? Inscritos ou não inscritos, né? Nós não temos nada contra, temos tudo a favor. E boa noite aos caros colegas painelistas, né? Vamos fazer, na data de hoje, um grande programa, com grandes informações, que isso sirva para orientar e exemplificar os modos da nossa sociedade brasileira. Tá bom? Estou perfeito, maravilha. Doutor Maurício Rabelo, muito boa noite. Suas considerações iniciais, doutor. Boa noite, doutor Carlos. Boa noite, nosso caríssimo doutor Robson Ramos. Doutor Domingos da Paz, nosso querido jornalista. Sou fã do doutor, ainda mais quando o doutor fala da defunta. Aí... Doutora Léo, uma boa noite. Olha, primeiramente agradeço a Deus por mais esse dia e agradeço a todos os doutores por essa oportunidade de mais uma vez estar aqui nesta maravilhosa bancada, né, com os digníssimos doutores, da qual eu todos os dias aprendo o direito e cada dia eu, por causa dos doutores, aperfeiçoo cada vez mais o nosso direito e cada vez mais fico mais enojado daquilo que se chama defunta. Isso aí, maravilha. Doutora Leonice, boa noite. Boa noite, doutor Carlos, boa noite, meu amigo doutor Robson, doutor Domingos, doutor Maurício, todos os doutores e doutoras da ANB, Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, e aos demais doutores inscritos naquela entidade que eu a chamo de sigla, né? A sigla. São todos advogados e advogadas. Com raras exceções, né? Tem aqueles que realmente estão em busca da justiça. E é por isso que a Associação Nacional dos Advogados está aqui. Porque é se aprofundar, sim, na verdadeira face da entidade da sigla. Somos advogados e advogadas por profissão. Não temos a nossa liberdade por hora, mas nós vamos buscá-la, que foi nos retirada lá atrás, em 94, em 91, mas em breve ela
estará nas nossas mãos. Uma boa noite a todos e vamos à nossa live. Maravilha. Dr. Robson Aparecido Ramos, hoje nós debatemos um tema que para o nosso meio, me parece se senta muito bem quando as pessoas não saem dessa letargia de reação e ficam acomodados aceitando tudo o que vem pronto como um pacote de presente surpresa, ou seja, um pacote de presente de grego, né? Veja, por exemplo, me lembro muito bem esse tema de hoje, que nós acabamos de comentar há pouco, que o assunto relacionado à máxima dos donos do mundo não serve só para os donos do mundo, mas também para certas situações em nosso país, né? O povo esperando tudo que o Estado faça, o povo não quer contribuir com seus tributos, mas quer que a Previdência Social o aposente, o atenda no hospital, o atenda numa cirurgia. O povo não quer colaborar com a parte do ensino, mas quer que os professores sejam os porta-vozes do conhecimento. Nós temos uma sociedade completamente anárquica e que aceita tudo, e esse debate precisa ser feito para que esses valores, esses princípios e as tradições do povo brasileiro, como estrutura de país, não seja explorado, né, por um chamado bem maior, como dizem aqueles anarquistas lá daquela sigla, né, dizer que determinadas circunstâncias são necessárias para não causar prejuízo à sociedade, mas eles não dizem qual é a sociedade. Então o tema proposto hoje me parece que é aquele tema mesmo que me lembra da Lúcia Helena Galvão, quando ela retrata com muita propriedade o mito da caverna de Platão. Extremamente importante. É preciso que as pessoas saiam da escuridão, saiam das sombras das cavernas e encontrem a luz do saber e do conhecimento. E é por esse meio que hoje nós vamos tentar debater um pouco sobre isso, mas antes de prosseguir, eu quero dizer que na próxima segunda-feira estará conosco o Matheus, mais uma vez, quer dizer, Matheus da Paz, que vai nos trazer já um esboço do trabalho que vai ser esse novo sistema de acesso ao site novo, e também ao novo arquivo, esse que receberá todas as informações do Conselho da Consulta Nacional dos Advogados Inscritos na ANB. E diante de tudo isso, nós vamos inaugurar, Dr. Robson, Dr. Domingos, Dr. Maurício e doutora Leonice, nós vamos inaugurar uma nova era para a ANB e para a advocacia do Brasil. Creio nisso. E durante a nossa live, nós vamos selecionar uma pessoa que nós já temos mais ou menos preparada aí. Doutora Alicia, vai se preparando que daqui a pouco vamos lhe chamar para participar da live, tá bom? Vai se preparando aí para a doutora participar. Semana passada, com muita honra, recebemos aqui entre nós o doutor Jofre Caldas, da Bahia, e agora vamos receber a doutora Alice, se ela estiver em condições de participar hoje. Doutor Domingos da Paz, eu já vou mandar o link para a doutora, tá bom, doutora Alice? Doutor Domingos da Paz e doutor Robson Ramos. Vamos iniciar com o doutor Robson, já que ele foi o proponente do tema de hoje. O que esperar de um povo dominado pelas ideologias nefastas, doutora, que nos escravizam, que nos submetem e nos põem de joelho diante das mentiras e das desinformações que nos são impostas ao longo dos anos? Boa noite a todos, boa noite aos colegas. Esse tema, anarquismo, anarquia, ele tem sido relegado. Ele tem sido relegado por todos os patriotas, né? Todos os brasileiros, profissionais de todas as áreas. E ele deve ser mais estudado e melhor compreendido, porque ele tem afetado diretamente a nossa vida. E só que nós não estamos percebendo por falta de conhecimento. Quando se fala em anarquia, a anarquia ela não é algo que surgiu agora. Os filósofos taoístas, 6.000 anos antes de Cristo, já falavam sobre esse tema, escreviam sobre esse tema. Mas, como a educação, nós já falamos muito aqui sobre a qualidade do ensino no Brasil, né? Ela é muito ruim, propositalmente ruim, né, para deixar as pessoas desinformadas.
nós temos visto que nós estamos sendo vítimas do anarquismo, mas não estamos percebendo nem compreendendo. Então, é por isso que nós temos que colocar este assunto em pauta de vez em quando, para que a gente vá acrescentando informações e tornando isso público. É um assunto que tem sido soterrado, não está sendo colocado sob debate, nem nos livros, nem nas universidades, em lugar nenhum. Quando se fala da maneira torta, errada. Então, por exemplo, o anarquismo, nos livros e nas escolas, na faculdade, se a gente for no Google pesquisar, o que a gente vai encontrar são informações falsas. Eles vão apresentar... Exatamente. Eles vão apresentar para a gente ali que o anarquismo foi criado pelos comunistas. A definição, a diferença entre anarquismo e comunismo é só o nome, porque todos defendem os mesmos princípios, os mesmos valores. São contra a propriedade privada, dizem ser contra a hierarquia, dizem ser contra a exploração da mão de obra, do trabalhador, são contra essa supremacia de gênero machista. Ou seja, o diálogo é o mesmo. Então, não são coisas diferentes. Eles defendem os mesmos valores, anarquista e comunista. Só que existem diversas facções, diversas ramificações dessa mesma entidade. Mas, na verdade, não adianta a gente perder tempo especificando cada uma delas, porque elas são como se fossem departamentos de uma mesma empresa. Embora um seja departamento de RH, outro administração, outro de vendas, outro de marketing, o fato é que é uma empresa só. Então, eles são o mesmo grupo, só que com nomenclaturas diferentes. Então, o que nós temos aqui? Eles dizem, né, a propaganda para vender o produto é que eles são a favor da liberdade individual, da liberdade coletiva, a favor da igualdade, da solidariedade. Então, eles criam uma ficção que não corresponde à realidade para conquistar adeptos. Por isso, o anarquismo tem tanta gente que é a favor do anarquismo. Eles dizem ser contra o Estado, contra as leis, contra a opressão, e várias iscas para pegar adeptos. Mas não é nada disso que o anarquismo é na realidade. Primeiro, nós temos que diferenciar o que é anarquismo de neo-anarquismo. Primeiro, não foram os comunistas, os socialistas, o pessoal da esquerda que criou o anarquismo. O anarquismo é uma ideia muito antiga. Remonta lá na época dos filósofos taoístas na China, lá 6.000 anos antes de Cristo. Mas esse anarquismo, que é o verdadeiro anarquismo, foi criado pela direita. Começou, na verdade, com a Reforma Protestante. A Reforma Protestante é o marco inicial do mundo moderno. Foi ali que começa a se rebelar contra o poder do Estado e da Igreja. Né? Apesar que Martim Lutero não queria criar uma nova religião, né? Nova igreja. Sim, mas o que eu quero dizer não é questão de igreja, estou falando das ideias. Ali se começa a se contestar o que não era permitido. Não era permitido contestar absolutamente nada. A palavra da autoridade era a lei. E ali começa a cair o poder do absolutismo e do obscurantismo. Então, é ali que começa o movimento anarquista. E os verdadeiros anarquistas, eles eram pessoas que se opunham ao obscurantismo e ao poder absoluto do monarca. Para os anarquistas originais, soberano era o monarca. Então, o monarca era o soberano, e eles se opunham a esse poder soberano absoluto.
Então, aí que começa a nascer a ideia da tripartição de poderes, da lei escrita. Outra coisa que contribuiu muito para o nascimento do iluminismo foi a criação da imprensa, da prensa escrita, né? Do Gutenberg criou. Então, a informação, antes você tinha que ler a Bíblia, por exemplo, em latim, mas tinha que ter um intérprete. A partir de então, começa a existir a Bíblia escrita na língua nativa das pessoas, e aí as pessoas começam a ter ideias próprias. Então, aí que começa o verdadeiro anarquismo, né? Depois, surgem os verdadeiros anarquistas, que são ali o John Locke. John Locke é de 1632, nasceu em 1632. Aqueles que eles dizem lá, Proudhon... Onde entra Jean-Jacques Rousseau e Thomas Hobbes aí? Isso, exatamente. John Locke, Montesquieu e Jean-Jacques Rousseau, estes são os precursores do anarquismo moderno, porque são eles que criam a ideia de Estado, né, uma definição nova de Estado, que é o povo, o Estado. Eles criam a lei escrita, a tripartição de poderes, a democracia. Então, são eles que puseram fim à monarquia absoluta. E é nesse período que surge entre aspas, anarquistas da esquerda, que, na verdade, são neo-anarquistas e não anarquistas. O anarquista se opunha ao soberano. Os neo-anarquistas... Doutor, só um minutinho aí, que nós vamos dar as boas-vindas à doutora Alicia. Muito boa noite, doutora. Seja muito bem-vindo à nossa live de hoje. Obrigado, gratidão. Boa noite, doutor Carlos, doutor Robson, doutor Domingos, doutor Maurício, doutora Léo, que eu não estou vendo. Ela deu uma saidinha agora. Né? Vamos que vamos. A Bahia está sendo contemplada. Semana que vem foi o doutor Jofre Caldas e hoje é a doutora, né? Com muita honra aqui conosco hoje. Sim, sim. Muito obrigada. A honra é minha. Depois nós vamos abrir os debates com a conclusão do pensamento do Dr. Robson. Desculpa, doutor, vamos seguir em frente. Eu vou tentar sintetizar, porque o assunto é longo. Eu até já fiz um texto sobre isso, o senhor deve ter ele com o senhor. Veja só, então nós temos que aprender a diferenciar o que é o anarquismo, que foi criado pelos iluministas, onde eles se opunham ao soberano com poder absoluto, e criaram o Estado moderno, que tem lei escrita, a democracia, a república. Estes valores todos foram criados pelos anarquistas, né? Eles que deram início à Revolução Industrial e todos esses pensamentos modernos que deu origem a essa sociedade que os nossos adversários chamam de sociedade ocidental. Constituição, etc. Tudo isso foi criado por esses anarquistas. Os neo-anarquistas, eles deturpam tudo. Eles entram para deturpar as coisas. Então, para o neo-anarquista, o soberano não é o monarca com poder absoluto, mas sim tudo aquilo que manipula a sua vontade, tudo aquilo que inibe a realização do seu desejo. Então, tudo que impede que você realize a sua vontade é um soberano e tem que ser destruído. E quais são as coisas que impedem que o homem realize o seu desejo? A lei, o Estado, a moral, a ética. São estes os valores que impedem que o homem faça aquilo que ele queira fazer. O homem não mata, não rouba, não estupra, porque a moral não permite, porque a ética não permite, porque a religião não permite, Deus não permite. Doutor, me permite apenas uma colocação. O homem não mata, não porque ele respeita a lei, porque ele teme a lei. É isso, né? Isso, a lei impõe uma sanção, então ele não vai matar, ele vai ser punido. Então o Estado, a lei, a ética, a moral, a família... Então, tudo aquilo que não deixa que o homem faça aquilo que ele tem vontade é considerado soberano e tem que ser destruído. Então, esse é o princípio do neo-anarquismo e é isso que a gente vê acontecendo hoje
e não entende de onde nasceu, de onde surgiu. Porque eles são contra o Estado, porque eles querem extinção do Estado, extinção das leis, extinção da ética, da moral, da família, da religião. Então, esses procedimentos deles têm uma origem, que é no neo-anarquismo. Uhum. E esses neo-anarquistas, pode falar. Eles pregam uma sociedade que aí vem a utopia, que é para enganar tonto. Eles dizem que numa sociedade que eles chamam de anarquista, mas não é neo-anarquista, ali uma sociedade sem Estado, sem leis, as pessoas vão todas se respeitar, se tratar bem, que vai haver mais progresso, não existe propriedade privada, e eles são contra a produção industrial, eles querem aquele sistema de produção da Idade Média, onde você planta para comer, produção de subsistência, né? Então, eles criam esse argumento. Só que, veja só, no início do século XIX, foi feito um experimento desse tipo de sociedade na Alemanha, e não deu certo. Aí, este modelo foi implantado nos Estados Unidos também, naquela época, e também falhou. Falhou por quê? Porque nenhum daqueles valores que eles diziam que iria acontecer, aconteceu. Não existia hierarquia, respeito, nada disso. Nós nem precisamos ir lá no passado pegar um modelo para comparar. Nós temos esse modelo aqui. Nas favelas, onde a polícia não entra, onde o narcotráfico toma conta, ali não tem Estado, não tem lei, não tem polícia, não tem judiciário, não tem nada. É uma sociedade anarquista. É um modelo. E lá não acontece nada daquela utopia. Não existe a lei escrita, mas existe a lei do chefão. E existe hierarquia, porque quem não obedece ali paga com a vida. Então, todos aqueles argumentos utópicos de maravilhas que eles pregam para uma sociedade anarquista não acontecem naquele modelo real. Nem aconteceu na Alemanha, não aconteceu nos Estados Unidos e não acontece aqui. Aqui nas sociedades anarquistas. Estas sociedades onde o tráfico domina, ali é uma sociedade exatamente do jeito que eles querem. Sem lei, sem Estado, sem governo. E não tem nada das maravilhas que eles dizem, né? Não tem lei escrita, mas existe lei. Eles pregam, a gente já ouviu aqui muito falar, olha, a economia não pode ter interferência do Estado. Mas tem interferência. A questão é que não vai ser do Estado, mas vai ter interferência do setor privado. Então, eles enganam. O principal discurso do comunista e do anarquista, que são a mesma coisa, é a mentira. O Lenin é o quê? Comunista, todo mundo sabe disso, mas ele também era anarquista. Ele tem uma frase que diz: numa sociedade onde existe Estado, não existe liberdade. E onde existe a liberdade, não existe Estado. A Rússia foi o quê? Exatamente um muito mais opressor do que o anterior. Então, todo o discurso deles é falso, baseado em falsidade. Quando se fala que no comunismo não existe propriedade privada, né? Na verdade, não existe propriedade. A propriedade é representada por um título. E no comunismo é igualzinho à monarquia absoluta. A propriedade é do rei. Quando se fala em propriedade coletiva, não existe propriedade coletiva no comunismo. Ou no anarquismo. Ali o que existe na Rússia, o que existia era a propriedade de uso coletivo. A propriedade é do chefe do Estado e as pessoas podem usar, mas elas não têm propriedade. Não existe essa ideia de propriedade privada nem coletiva. Existe o uso coletivo. O trator pode ser utilizado por todos, mas ninguém é dono. O dono é o Estado. O Estado pode deixar você usar ou não. Doutor Robson, deixa eu fazer uma perguntinha para o doutor Domingos da Paz. Esse anarquismo
narrado pelo Dr. Domingos da Paz, que é de outra forma, um pouco mais atual, é um anarquismo perverso também quando se fala do ativismo judicial. Não deixa de ser uma anarquia jurídica. Porque se nós formos analisar a bagunça criada pelo nosso sistema judiciário brasileiro, nós estamos verificando que não existe mais homens que seguem leis, mas leis que são impostas por homens incompetentes e não atribuídos a eles a prerrogativa para criar leis. Como disse o Dr. Robson Ramos, seguem as leis do rei, do soberano. Será que nós temos no Poder Judiciário toda a concentração desses valores aí narrados pelo Dr. Robson Ramos, nessa anarquia de normas jurídicas infracionais, né, que o próprio sistema jurídico enfrenta, muitas vezes, a seu belo prazer e entrega o direito diferente do direito escrito. Nós estamos verificando isso praticamente com as ações judiciais que nós estamos patrocinando praticamente todos os dias. Só para fechar aqui o que eu estava falando, esse modelo de anarquista, ele foi distribuído em todos os setores da sociedade, na economia, no judiciário, na administração, na medicina, em todos os lugares o anarquismo se impregnou. Então, nós temos um anarquismo jurídico, né? Então, temos um anarquismo na economia. Então, nós precisamos entender a origem e como isso se transformou e se impregnou na sociedade para que a gente consiga rebater esse problema, né? Perfeito. Se a gente não for entender como esse processo se instaurou, a gente vai ficar dando murro em ponta de faca, a gente nunca vai descobrir o que está acontecendo, né? Perfeito. Esse é o questão. Desculpa. Perfeito. Não, perfeito, tá, é muito oportuno. Doutor Domingos. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu concordo com tudo que o doutor Robson falou, tudo. E adiciono mais algumas coisas de um ponto de vista. Até onde eu consegui elevar o meu pensamento e conectar-se com o Criador, eu tenho para mim que tudo provém do Pai Eterno. Tudo que você imaginar. Tudo. Ele é o rei do mundo, ele é o dono do mundo, ele é tudo. E daí, ele deu uma liberdade tão generosa para as pessoas, mas tão generosa, que chama-se livre-arbítrio. E aí criaram essas denominações chamado anarquismo, não sei o quê, e badete. Isso é tudo safadeza da cabeça da pessoa. É a eterna aspiração, a eterna inspiração das pessoas é a liberdade. Liberdade. A liberdade vale muito mais do que a vida. Está provado aí. O tempo nos provou que a liberdade de você ir, vir, ficar, pensar, falar é fundamental em todos os aspectos da vida. Provém de quem? Provém do provedor. Quem é o provedor? É Deus. Então, o que acontece? Essa liberdade, ela tomou conta da cabeça do ser humano de tal forma que cada um pensa o que quer, faz o que quer. E aí um grupo de pessoas, um grupelho de pessoas, a estupidez de uns, estupidez de outros, se juntam de tal forma que um quer destruir o outro. É interessante porque ninguém cria nada para facilitar, para favorecer as pessoas, os seus irmãos, os seus semelhantes. Muito ao contrário, se cria um grupelhos de pessoas hipócritas, mentirosas, sem vergonha, mau caráter, para prejudicar, para buscar favorecimento próprio. É isso que a gente vê na sociedade brasileira, é isso que a gente vê na sociedade do mundo. Então, o que ocorre? O que eu vejo? A eterna aspiração do povo, de um modo geral, do povo do mundo, é a justiça social. Mas não é justiça social de comunismo, não é socialismo, é justiça social. O que é justiça social? A justiça social é onde as pessoas possam viver bem, viver com a família, viver dentro de um contexto onde ela possa se realizar e deixar as pessoas se realizarem. E isso é a justiça social. Agora, de repente, você vê uns canalhas aí falando em justiça social pro lado da esquerda, pro lado do direito, pro lado não sei daqui. Fica inventando modas.
nós vivemos uma época onde os rios vertiam leite e mel. Onde os rios vertiam leite e mel. Foi a primeira grande geração, foi a primeira grande civilização que nós tivemos, aonde as pessoas que viviam naquele mundo, eles sabiam antecipadamente se ele ia receber visita ou não. Eles sabiam, eles tinham máquinas, que hoje a gente chama de computadores, robôs, que avisavam, olha, tal hora vai chegar fulano, de tal lugar assim, assim. Então, tal era o avanço intelectual, espiritual, de tudo que existia. Haja vista que os rios vertiam leite e mel. Era a primeira geração de ouro, a primeira civilização de ouro. Hoje estamos numa geração de ferro. Só tem nego enferrujado, só tem nego ruim, só tem nego destruindo a vida dos outros. É uma encrenca de fio a pavio. E você pega no Japão, você pega na Austrália, você pega nos Estados Unidos, você pega na Alemanha, você pega no Brasil, você pega na Venezuela. É tudo uma parelha só. Se juntou de tal forma, ficou tudo igual. Comunismo, para quem se está tudo igual? Está tudo igual, tem que começar a separar. É isso que precisa. As pessoas têm que se conscientizar disso, que a sociedade só vai ficar boa se você mudar. Você tem que mudar. Não é os outros, espera que os outros mudem. Você tem que mudar. A hora que você começa a fazer a mudança em você, você vai ver circunstancialmente que as pessoas que estão de fora também vão mudar. Você fala, nossa, a pessoa mudou. Será que foi a pessoa que mudou? É você que está mudando. Você... doutor, tem tantas pessoas que procuram a beleza fora de si quando ela está dentro dela mesma, não? Exatamente. Esses valores nasceram com a gente, estão dentro da gente. Agora você tem que dar uma oportunidade para essa natureza aflorar essa beleza. Né? Se você não der essa oportunidade, como é que as pessoas vão descobrir que o Maurício é gente boa? Não, mas ele tem que dar oportunidade para mostrar que ele é uma pessoa boa. Como é que você vai descobrir que o Dr. Robson é uma pessoa boa? Ele tem que dar oportunidade para as pessoas conhecerem que ele é uma pessoa boa. Então, nós temos que nos dar oportunidade para que a gente possa florescer para a vida, para melhorar os dias das pessoas e acabar com essa patifaria, eu chamo de patifaria, que é não sei o quê, eu não sei mais o quê, os donos do mundo. Meu, aqui ninguém é dono de nada. Ninguém aqui é dono de nada. Você vem nu e você só não vai voltar nu porque vai ficar aqui na Terra. Mas, meu, você não trouxe nada. Vai levar o quê? Você só leva conhecimento, experiência, você leva a espiritualidade que você adquiriu aqui, que você amortizou todos os seus defeitos. Né? A gente fala sempre que é o lapidar da pedra bruta. Pô, vamos se lapidar. É isso que tem que ser feito. Agora, o anarquismo realmente existe. Desde quando? Desde a época da China. Há 6.000 anos atrás. Existe. Agora, cada um quer ser pior do que o outro. Me perdoe, mas eu não vejo assim. Eu vejo diferente. O meu mundo é diferente. E eu quero trazer as pessoas para esse mundo diferente, para que as pessoas se sintam bem. Se sintam bem. O mundo da luz. Eu acho que é isso. Perfeito. Doutora Alicia, eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre soberania. Nós estudamos 4, 5 anos nas faculdades, nós fizemos o nosso trabalho de conclusão de curso, nós nos submetemos a um questionamento de banca, nós somos aprovados, recebemos um diploma numa bela noite de festas, e ali termina um sonho. Ser soberano é aceitar todo esse anarquismo, depois de formado, não poder trabalhar, se submeter a uma tirania como essa que estamos vivendo hoje dentro do Brasil, diante dessa perversão de exigir um exame por uma entidade que é fantasmagórica, ela não representa o mundo do direito, nem o mundo jurídico, e impõe regras que são aceitas pela sociedade sem questionar. E nós estamos fazendo exatamente isso aqui. Na ANB, nós não podemos nos submeter a ordens absurdas. A lei foi feita para ser cumprida, como se diz no Exército, mas leis absurdas não se respeitam e não se seguem, doutora Alicia. Com certeza, doutores. É lamentável tudo isso que está acontecendo. Respondendo aí, em parte, ao doutor Domingos, Criador é sempre o maior, né? Que é Deus, o nosso Criador. O que, na verdade, acontece é cópia errada. O povo quer copiar uma coisa que está existindo no mundo todo aí, querer o poder. O poder quem tem é Deus.
essa espiritualidade, esse desenvolvimento espiritual que a gente tem que fazer com a gente mesmo para mudar, é a reforma íntima. Muita gente não busca, né? A gente se forma, é como o doutor Carlos está falando, a gente se forma e no dia seguinte a gente não pode atuar, porque vem a falecida aí querendo impor um exame esdrúxulo, né? Para a gente fazer, para a gente obter. Né? Agora, obter o quê? Se é o MEC que deu o diploma a nós. Essa falecida dá diploma a alguém? Essa falecida dá os inscritos, eu sempre digo, viu? Os inscritos, infelizmente, pagam pau para ser advogados, onde eles, na verdade, já saem da faculdade com o diploma na mão. Então, eu fico me perguntando, né, aonde vai a consciência de cada um que fez direito buscar essa realidade, coisa que muitos ainda aí estão lutando, pagando cursinho caro. Eu tenho uma amiga agora recente, eu falei até com a doutora Léo. Doutora Léo, bota essa amiga aí nossa, que já estava na NB, mas saiu porque o WhatsApp da NB acabou, e ela estava sem rumo. E fazendo exame. Passou na primeira fase, na segunda perdeu, que é a peça que caiu, ela pensava uma coisa e caiu o mandado de segurança. Aí veio conversar comigo, aí eu disse, olha, eu vou lhe contar uma história, possa ser que você acredite ou não, isso aí fica a seu critério. Vou passar o dossiê da NB, que vem buscando, vem lutando para a gente adquirir esse tão sonhado que se chamamos peticionar, né? Com todos os direitos que todo mundo que fez direito tem. Aí ela ficou assim, é mesmo, Lícia? Ah, não conhecia não. Eu disse, pois é, vou falar com a doutora Léo, que é a vice-presidente nacional, vou pedir para passar o site, tudo para você, e você vai entrar em contato com ela direto. Não sei se entrou, né? Tem duas. O nome dela, uma é Jussara e a outra Tainá. Não sei se já entraram para... Ai, meu Deus. Caiu? Congelou a imagem da doutora Alicia. Espera aí que eu estou voltando, estou tentando. Enquanto isso, vamos passar a palavra para o doutor Maurício. Boa noite, doutor Maurício. Agora, sociedade anárquica e submissão. Submissão a quê e a quem? Muito bem narrado pelo doutor Robson Ramos. Eu acho que nós temos que sair das trevas para ir buscar nossa luz. A nossa luz é tudo que nós precisamos para pavimentar a nossa estrada. Pois é, doutor. Pois é, doutores. Eu lembrei, né, inclusive o doutor Robson falou da questão, né, da anarquia em si, o doutor Domingos também. Lembrei, você não quiser lembrar de um livro aí, como o doutor falou dos neo-anarquistas, lembrei de um livro chamado Anarquistas Graças a Deus. Acredito que o doutor já tenha ouvido falar desse livro. Né? Doutor Carlos já. Também, inclusive, falou uma situação, né, da sociedade. Sinal aqui, peço. Pode falar, doutora. Não, é isso, eu voltei, o sinal aqui caiu. Isso, eu voltei, o sinal aqui caiu do nada. Ah, tá. Então, só para, né, pegar a linha de raciocínio, o doutor Carlos falou em relação à sociedade, uma sociedade leniente. Doutor Carlos, veja como são as coisas, inclusive pegando o gancho, né, daqueles que fazem o direito, tem o seu direito adquirido, o ato jurídico perfeito, como eu sempre chamo, e não consegue enxergar, aí entra o mito da caverna, não consegue enxergar que ele é o advogado. E nós estamos tentando tirar esses da caverna, trazer para a luz, e eles ainda não conseguem enxergar. O doutor falou sobre a sociedade leniente. Doutor, infelizmente... Doutor Maurício, a luz também ofusca, né? Tá um pouco ofusca aqui, né?
Não. Eu estou dizendo, quando você busca a luz, para quem é ignorante, a luz ofusca. Ah, sim! É do Fato, exatamente, doutor. Ofusca. Então, eu estou pensando, doutor, está falando da luz aqui, ó, tô tão... Então, doutor, veja bem, no Brasil nós temos, né, inclusive tentou-se tirar, nós temos um busto no MEC de um que dizem que é um dos grandes pensadores da educação brasileira. Eu fiz, inclusive, esses dias uma live falando sobre a educação, né, dadas as circunstâncias aí do que aconteceu, as tragédias que houve aí, né, na creche, nas escolas, tudo. E o que vem acontecendo nas escolas, doutor. E falei da situação, né, do colapso da educação, até porque nós estamos em colapso. Veja, nos anos iniciais, você ter uma situação dos quais o aluno, né, é igual essa progressão continuada toda, só entrando nesse caminho da educação, progressão continuada, em que o aluno ele passa sem precisar ter um mínimo de esforço, aí, doutor, eu digo, como é que lá na vida adulta, ou fazendo uma faculdade, principalmente direito, vai conseguir, só depois de muito custo, que talvez ele consiga ter seu pensamento próprio, saber que ele realmente fez direito para poder entender a lei. E até mesmo, o doutor citou uma parte das leis aí, né? Não aceitar aquelas leis esdrúxulas. Lembrei daquela maravilhosa frase que o nosso dever é lutar pelo direito. Porém, se o direito falha, lute pela justiça, que é o que nós estamos fazendo. Tá dando Quando o eco. direito e a justiça... Oi? Tá dando eco aí, doutor Maurício falando. Deve ter algum microfone realimentado aí. Mas de qualquer forma, doutor Maurício, justamente esse é o intérprete da lei. Quando você se submete à vontade dos outros, então você não é soberano. Você não cria. O doutor Domingos da Paz, na semana passada, foi ao encontro daquilo que eu também sempre acreditei. Quando você instrui uma peça, você cria uma tese. O doutor Domingos da Paz falou isso na semana passada na live. Você cria uma tese. E essa tese, ela é convincente ou não. Agora, quando você entra para o direito e aprende o beabá do direito, e aí você aplica ela depois de acordo com a vontade de uma defunta, uma instituição que quer que você raciocine do jeito dela, ela tira de você a autonomia de pensar quando atribui pontos a citar certas frases, citar certos artigos. Bom, quem é o soberano, quem é o formado, portador de diploma, é você. Então, essa anarquia de querer limitar e castrar o seu pensamento é tirar de você, como diz aí o doutor Hermenegildo, lá do estado do Piauí, a quem saudamos, soberania é ter um povo livre. E a liberdade não é ser... Nós somos povo, nós pertencemos ao povo. A liberdade de pensar e instruir uma peça é inerente de cada um. O juiz que vai julgar se a peça está adequada ou não ao fato narrado, né? Então nós não podemos aceitar que uma instituição diga como você tem que instruir uma peça. Isso é um absurdo, isso você já aprende lá na faculdade, então está perfeito. Exatamente, doutor, exatamente. Nesse diapasão, inclusive, é aquilo que a gente está falando. Como que eu posso fazer com que outros advogados, embora tenha alguns, infelizmente, doutor, tem alguns que usam determinadas situações de má fé. Infelizmente, tem esse ponto. Por outro lado, tem aqueles que, por mais que nós tenhamos esse esforço de tirar da caverna, eles ainda insistem em ficar por lá. Insistem em ficar na caverna. Até porque o pensamento dele foi podado. A forma dele pensar, ou seja, ele tem o seu próprio raciocínio, foi podado na educação inicial, na educação de base. Foi podado lá. E aí, essa situação vem até a vida adulta, até ele escolher
o curso que ele vai fazer, a faculdade. Travou, doutor Maurício? Travou, doutor Maurício? Doutora Léo, travou, doutor Maurício? A nossa submissão a uma entidade que nos impõe regras perversas ao arrepio da lei são passíveis de respeito, de seguir, ou nós temos que nos insurgir contra tudo isso que está aí? Eu vou, assim, dar o meu entendimento bem rapidinho, até porque me derrubaram aqui na live, eu preciso dar uma saidinha rápida. O que eu entendo, eu concordo em número, gênero e grau com o Dr. Robson, em tudo que ele colocou. Infelizmente, o neoanarquismo que nós estamos vivenciando, ele vem de raízes lá de trás, só foi mudando as situações, mas ele está enraizado, seja no judiciário, na justiça, em todos os locais, onde também vou de encontro com o que o doutor Domingos colocou. Eles se julgam deuses, eles mandam e acham que nós temos que nos submeter a essas esdrúxulas decisões que não respeitam leis e temos que bater continência. Não temos. Nós temos, sim, que nos insurgir diante da nossa soberania, nós temos as nossas Forças Armadas, nós temos a arma e o fogo, e nós vamos ter que combater sobre isso, sim, porque eles se julgam deuses, eles acham que eles têm que impor as situações em que nós temos que abaixar a cabeça, bater continência e seguir. Não foi para isso que nós estudamos, nós nos formamos advogados por profissão, sim, não é uma credencial, quem diz quem é e quem não é o advogado, piorou a sigla. Então, está na hora daqueles que querem realmente lutar pela justiça, lutar pelo nosso país, lutar pela nossa soberania, se insurgir, seja advogado, não seja advogado, os advogados que se prezam pela justiça, nós unirmos, porque esses comunistas não vão nos tirar o nosso país, não vão nos tirar o nosso povo da forma que eles estão agindo, são facções invadindo escolas e mais, vai piorar, não vai parar por aí, vai piorar, a situação vai piorar, tá? Então, está na hora do povo se unir, advogados que se prezam pela justiça, advogados que realmente são patriotas, são brasileiros, são seres humanos, e começar a enxergar os crimes que foram cometidos e estão sendo cometidos por esses três poderes, por os poderes de Estado, de município, em geral. STJ tem uma leva lá de 80% indicado pelo Foro de São Paulo, 80% estão dentro do STJ. Eles estão fazendo o quê? O neoanarquismo. Eles mandam, eles determinam, eles fazem e nós temos que cumprir? Não temos. Está na hora, sim, do povo se unir e lutar pelos nossos direitos, pela nossa soberania, sim, do nosso país. E não admitir mais isso. É isso que eu tenho a dizer, tá? Somos advogados, somos pela justiça, somos pelo nosso povo, somos pela nossa pátria, e vamos à luta. Vamos à luta. E não nos submetermos a ser vítima desses criminosos, porque eles não estão no Brasil a partir de agora, não. Basta buscar a história desde a época da Guerra Fria, lá atrás, e trazer para o dia de hoje. Em 85, eles tomaram o poder, mas eles nunca estiveram mortos. Eles sempre estiveram atuantes. Esse plano que está aí, que nós estamos vivenciando, esse desgoverno, um governo fake, é um governo fake isso. Ele só está buscando a destruição do nosso Brasil. Mas eles estão 30 anos à nossa frente. Exatamente. Então está na hora do povo brasileiro, advogados pela justiça, inscritos e não inscritos, advogados pela profissão,
nós temos que nos unir e defender a nossa pátria, defender o nosso direito de liberdade de trabalho, e é isso que a associação, além de buscar a nossa liberdade de trabalho que nos foi surrupiada, ela está lutando também pelo nosso Brasil. Não é questão de ser partido A, B, C ou D. Não. Nós estamos lutando pela liberdade, pelo nosso país, pelo nosso povo, pela nossa profissão, que nos foi surrupiada de uma forma imunda, através de um crime. E nós não vamos desistir. Eu queria pedir licença a vocês todos, que eu vou ter que dar uma saída. Eu estava fora, voltei para entrar na live, e eu tenho que retornar, porque hoje está fazendo... Vai cortar um bolinho de aniversário do meu netinho. Opa! Vai ter festa aí, então? Eles estão lá no salão, né? Eu falei, olha, eu vou para lá, depois eu volto, eu vou entrar na live e retorno já para lá. Eles já estão me chamando lá. Então vai lá, cumprimentos para o aniversariante. O Gabriel, 5 anos. Olha, que maravilha. Olha, que Deus abençoe a todos. E eu peço desculpa que eu vou ter que sair mesmo, tá? Porque senão eu ficava aqui até meia-noite, 1 hora, 2 horas, que vocês sabem que comigo não tem essa. Então tá, beijo. Fica com Deus. Amém, todos vocês. E um bom final de live, e depois eu volto para assistir o desenrolar. Tá bom, deixa eu só falar aqui, o doutor João Carlos Fattori está falando da lista de exigência da OCDE. Princípio da liberdade econômica e princípio da liberdade profissional. Então, quero dizer, o Brasil continua firme na parada, o Brasil continua fazendo parte da lista de ingresso na OCDE, porque é uma exigência do BRICS. Pronto. É uma exigência do BRICS, né, doutor Carlos? Só que, infelizmente, com esse desgoverno, não vai cumprir os requisitos que estavam bem avançados com o Paulo Guedes. Doutora, aguarde que vai vir coisa boa aí. Mas, com certeza, vai vir sim, eu não tenho dúvida disso. Vai vir coisa boa. Então tá, Deus te abençoe, beijo no Gabriel lá, que eles tenham uma boa festa aí. Obrigada, fiquem com Deus. Uma boa semana a todos. Valeu. Eu gostaria de aproveitar o que a doutora Leonice falou, né, que ela falou muito bem, e colocar uma situação que nós temos que aprender a usar como argumento. Porque às vezes a gente fica indignado com os absurdos que eles fazem, né? E que a doutora Leonice falou super bem a respeito. E nós temos que ter um pensamento mais lógico, racional sobre este assunto para termos argumentos para combatê-los. Então, esse texto aqui, o neoanarquismo jurídico, é um conjunto de normas e princípios abrangendo a conduta das pessoas e as decisões dos juízes, de modo a tornar aplicável a filosofia anarquista na comunidade brasileira. Então, veja que tudo que está acontecendo já é uma coisa programada. O Poder Judiciário vem adotando em suas decisões princípios doutrinários que ignoram o conteúdo da lei escrita e dão supremacia à interpretação subjetiva do magistrado. Quando se adota como regra que o texto da lei não é coercitivo em si mesmo, pois é sempre indefinido, vago, imperfeito e sem qualquer significado normativo exigível, na prática, o que se tem é que o Poder Judiciário, com essa atitude, se adapta aos requisitos do anarquismo jurídico. Então, quando a gente vê essas interpretações do Poder Judiciário, né, absurdas, bizarras, e a gente fica indignado, a gente tem que saber a origem dessa decisão, porque eles não são burros. Esses magistrados que estão lá no STF são pessoas que têm muita cultura, eles sabem mais do que a gente, muito mais. Então, eles não estão fazendo uma interpretação como se fossem pessoas analfabetas, que não sabem o que está escrito ali, na língua portuguesa. Eles estão seguindo uma cartilha, né? Um procedimento que está previsto por esse movimento neoanarquista. E é em cima disso que nós temos que encontrar uma solução. Doutor Robson,
Eu quero dar as boas-vindas ao Rui. Boa noite, pessoal. Apesar que a live já está terminando, mas ainda dá tempo de fazer o convite sábado. Boa noite, pessoal. Boa noite, Tudo Carlos. bem, Boa noite, Dr. Robson. Boa noite, a bancada. Está bem corrido aqui, mas está bem corrido por um motivo interessante. A gente está se atualizando, Carlos, sobre os movimentos que aconteceram da época de 2005 a 2017 para o nosso encontro no Rio de Janeiro, dia 15. A gente acabou de descobrir aqui a importância do governo Temer para o que aconteceu no governo Bolsonaro. Então, assim, ao vivo, no dia 15, eu esqueci o endereço, que eu não lembro de cabeça, tanto o local... Está embaixo, ó. Mas... Tá embaixo, tá no rodapé aí, ó. Tá no rodapé, legal. Lá a gente vai falar sobre essas novas descobertas. E ao vivo, do Carlos Schneider, a gente consegue falar sobre umas coisas que é melhor não falar no online. Então a gente consegue pontuar algumas coisas interessantes. E outra coisa interessante para o pessoal entender também é que quando a gente faz esse encontro ao vivo, uma das características do encontro é depois sair vários grupos que se ajudam a entender a política e a atuar na política municipal. Então, um convite para todo mundo estar lá no dia 15. E o pessoal da ANB tem um desconto ultra especial. Pode me chamar no 4799-630-4059 e dizer que é da ANB, que a gente tem um convite especial para vocês. Obrigado pelo carinho e a gente se conhece sábado no Rio de Janeiro, doutor Carlos. Maravilha. Eu estava olhando o histórico, mais uma vez, com muita honra, o Marcos Vinícius Pratini de Moraes, é teu tio, né? Que exato. Eu me lembro, no tempo que ele era ministro, desfilando lá pela Expo Inter de Esteio, né, naquela famosa exposição de animais e máquinas agrícolas, foi ali que eu conheci o teu tio. Então eu tenho boas lembranças aí do Pratini de Moraes, que foi ministro do Collor. Ele trabalhou no Ministério dos Militares e ele trabalhou no Ministério do Lula também, meu amigo. E trabalhou no Fernando Henrique Cardoso, no Itamar Franco, aliás, do Collor de Mello. Quando vem para a Bahia? Oi? Em breve, acredito que no segundo semestre, eu acredito que a gente vai fazer um giro pelo Norte e Nordeste. Estamos trabalhando, a gente já tem um pessoal com afinco para levar para o Recife, Fortaleza, e quando eu for, eu já vou ir de avião e eu vou pegar um carro e vou fazer o Norte e Nordeste. Eu estou interessadíssimo em fazer um bate e volta na Bahia, quero saber o que vai acontecer, da gente falar de soberania, falar de militares, e eu quero saber como é que o pessoal da Bahia vai se sentir, entendendo que os militares nunca saíram de cena. Hoje em dia, a gente tem uma discussão se a gente está em intervenção militar, se a gente não está em intervenção militar. Hoje, no dia 10 de abril, eu pensei que os militares fossem me brindar, assim como a população brasileira, com a exposição de que eles estão no poder, né? Não foi eles que fizeram isso, mas foi o Lula. Para quem não viu, no canal do Telegram, do Jornal Conservador, está lá escrito, está um vídeo lá, onde o Lula fala com todas as letras que ele não tem nem a cadeira da presidência. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Agora, quando vem um presidente da República e diz que o pessoal de lá não deixou nem mesmo uma cadeira para ele sentar, quiçá você vai pensar se esse cara tem acesso aos ministérios, quiçá você vai pensar que ele tem acesso ao dinheiro. Esse rapaz, chamado Lula, ele não tem acesso à cadeira presidencial. Palavras dele, para quem não viu, tem um discurso lá no nosso canal também, dos 100 dias, né? Ele falou que o pessoal de lá, quem seria o pessoal de lá? Disse que vai demorar ainda de 6 a 8 meses para ele ter acesso a alguma coisa. Bom, a gente sabe que ele não vai ter acesso a nada, mas o pessoal de lá, que deve ser verde, não está deixando ele fazer absolutamente nada, nem mesmo sentar na cadeira. Para mim, Avenida Presidente, Avenida Presidente. A cadeia. O único acesso que ele teria é a cadeia. Eu concordo com você, meu amigo, mas no evento do Rio a gente vai conseguir entender algumas coisas, e uma delas, o porquê do motivo de deixar o Lula no poder por 120, 150 dias.
a gente tem que entender que pessoas que estão ainda naquela fase do tanto faz, nos fazem muito mal. Então, nada melhor do que a gente ter um governo do maluco falando asneira dia e noite e mentindo sem parar para um pedaço da população entender que é importante a gente saber viver, conviver e exercer política e cidadania. Maravilha. Então, lembrando mais uma vez... Sobre o slogan que ele roubou do povo. Nós vamos enfatizar de novo. Avenida Presidente Vargas, 162, 17º andar, sala 1706, Rio de Janeiro, RJ. O tema, soberania e intervenção militar. Próximo sábado, a partir das 14 horas, promoção, Jornal Conservador do Rui Pratini, e também em parceria com a ANB do Rio de Janeiro e a ANB Nacional. Rui, nós vamos estar possivelmente juntos nesse evento e temos muito para conversar, né? E nós estamos muito esperançosos que o nosso país vai mudar e com isso o direito nós sepultar em definitivo essas instituições fantasmas que atordoam e perturbam a vida dos operadores do direito de um modo geral, que nós não aguentamos mais. Então, parabéns mais uma vez pelo teu trabalho. Sábado que vem estaremos lá no Rio de Janeiro para que prendemos aquele povo com esse seu belíssimo conhecimento sobre esses temas importantes. Eu quero agradecer a ti por estar aqui, por ter tirado o teu tempinho rapidinho para fazer esse chamamento. Quero agradecer ao Dr. Robson Ramos, ao Dr. Maurício, à doutora Alicia lá da Bahia, ao Dr. Domingos da Paz, né, meu irmão que está aí também em todas as nossas plataformas, em todas as nossas lives semanais. Dr. Robson, esse ícone que e a doutora Léo, que teve que abandonar rapidamente aí o nosso estúdio por conta da festinha de aniversário do menino, do Gabriel, isso, né? Então, Gabriel. Rui, boa sorte aí. Nós estamos juntos aí no canal, do teu canal do Telegram e também no canal do WhatsApp, Jornal Conservador. Rui Zoeira e Rui 2. Obrigado, meu irmão. Obrigado, doutor Robson. Obrigado, doutor Maurício. Obrigado, doutora Alicia. Muito obrigado, doutor Domingos da Paz. Segunda-feira, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, estaremos de volta com mais notícias da ANB, já com o Matheus, né? O Matheus que vai nos trazer um novo esboço, já o esboço dessa nova plataforma da ANB, de um novo site. Compartilhe, dê o seu joinha. E não se esqueça, sábado que vem, dia 15, Rio de Janeiro, Jornal Conservador, Ruiz Pratini. Vamos estar lá prestigiando o evento da ANB também. Grande abraço, muito boa noite, que Deus os abençoe, boa semana, e Deus, acima de tudo, nós sempre agradecendo a Ele o dom de estarmos aqui em família, como a nossa família ANB. Um grande abraço a todos, que Deus os abençoe. Boa noite. Boa noite a todos.